Bom dia mesmo. Domingão, dia de Momento Proteus, você já sabe. Pois é. O que é que eu venho trazer hoje para vocês aqui dentro dos insights maravilhosos que nós damos dentro da mentoria Proteus, tá? de inteligência emocional. Um dos principais, eu acho que é esse, sabe? Que é vinculado a esse tipo de percepção. Que sem dúvida não faz diferença, porque numa sociedade onde a competição ela é extrema, saber isso faz toda a diferença. Quer descobrir o que é? Vem comigo pro vídeo. Bora! Muito bem, conforme eu prometi, a gente vai falar aqui hoje da capacidade de percepção de valor próprio, autoestima, e vai tentar elucidar a seguinte pergunta ou afirmativa: se todo mundo erra, por que que nós julgamos tanto o outro? Eis a questão. Pô, é uma questão assim que realmente incomoda, né? E você parar para refletir, você vai verificar o seguinte: as pessoas elas naturalmente julgam e emitem opinião. Hoje com a internet dá para você perceber isso claramente em redes sociais. Qualquer fato de relevo que aconteça, de contexto social, de contexto público, rapidamente a convulsão nas redes sociais de opiniões para um lado e para o outro, tá? E quem está do lado A quer estar certo, quem está do lado B quer estar certo, e os embates começam de maneira totalmente irracional, muito competitiva, porque um julga estar mais certo que o outro. E sempre apontando o dedo, né? A gente sempre aponta o dedo, né? Apontando o dedo para isso e aquilo e outro. E é uma grande diferença entre você ter opinião rasa e a partir dessa opinião julgar e você ter um fundamento que tem por trás dele um argumento que o solidifica, que dá uma base lógica para ele, que dá uma base robusta para ele de significado. Então a gente tem aí duas vertentes. Você tem a primeira vertente do argumento com fundamento. E você vai ter a mera opinião do outro lado. Um grande problema hoje em dia é que nós estamos aí vivendo numa sociedade baseada em fatos, uma sociedade que é baseada em fatos, que baseia seu conhecimento em fatos superficial. É complicado, veja só. Hoje, poucas pessoas leem a notícia, grande parte lê a manchete. Isso é um mal que acontece aqui nas redes sociais. Tem aqueles famosos testes, né, de você postar o textão e perguntar, né, para a pessoa que leu até o final ou a pessoa que fez uma leitura mais atenta, ela fazer alguma ação, né? Isso aí é bem comum aqui na internet, para você verificar o nível de atenção do teu leitor. Mas que fazer? Que fazer diante de uma situação de julgamento? Eis a questão, né? É bem difícil, porque a gente não controla isso. Você não consegue controlar isso. Você não consegue controlar clamor público. Né? Eu, como advogado, já tive situações de estar em processo que tem clamor público, você não controla. É racional, é uma questão de psicologia das emoções e das multidões, né? Até mais do que das emoções. E isso é patente, a gente verifica em todas as situações, né, que a gente está envolvido.
Mas quando a gente é alvo do julgamento injusto, a gente sempre sente na pele, né? E aí fica perguntando por que fizeram comigo? Por que acontece assim? Acontece até dentro da família. Que dirá com os estranhos? Que dirá com teus amigos? Porque hoje em dia está tudo muito polarizado. Não é de hoje, né? Já de algum tempo existe uma briga do lado A contra o lado B. A gente está vivendo nesse fla-flu eterno que está realmente acabando com a via do diálogo, né? Poucas pessoas conseguem praticar isso aqui, né? Poucas pessoas conseguem praticar isso aqui, ó. Comunicação não violenta. E aí, por elas não terem habilidade de comunicação não violenta, elas partem para a comunicação adversarial, né? Onde eu quero ter razão. E aí depois, né, você evolui para uma coisa chamada barganha posicional, onde eu quero tomar posição e daqui eu não arredo o pé. Não é? Então você tem essa irracionalidade nesse mundo que gosta de julgar. E o julgamento que acontece no dia a dia, das pessoas apontarem o dedo e dizer que fulano está errado, que fulano fez isso, que fulana, né, agiu de maneira totalmente equivocada, né, ela uma via, é uma via, né, de exaustão da própria culpa. Como assim, professor? Eu explico. Na hora que você começa a julgar o outro, começa a apontar o dedo para o outro, começa a falar dos defeitos do outro, você tira a atenção de você. É uma cortina de fumaça, portanto, é uma maneira de você não prestar atenção nos seus defeitos, não prestar atenção nas suas imperfeições. E aí você não prestando atenção nas suas imperfeições, o que acontece? Elas parecem que somem por um momento, porque você está naquela posição superior de julgador. E como julgador você se sente no patamar de virtude máxima, quando não existe. Porque, como eu disse aqui, todos nós erramos. Eu erro, você que me assiste erra, muitas pessoas que nós conhecemos cometem erros, e diariamente, viu? Não é de vez em quando, não. E a grande diferença é que algumas percebem, têm clareza do erro que cometeram, riem de si mesmas e aprendem com os erros que cometem e de maneira muito sábia vão evoluindo com os próprios erros, aprendendo na base do empirismo, mas o empirismo positivo, né? Tentativa e erro positiva. Já outras não. Tem umas que erram, não admitem um erro. E essas são um pouquinho mais complicadas, porque essas têm uma barganha posicional. E tem outras que erram e têm dificuldade de admitir o erro. E aí, via de regra, elas não pedem desculpa. Elas pedem para você esquecer aquilo ali, ou então nem pede para você esquecer, somente deixa, né, de tocar no assunto para ver se ele some, né, se ele desaparece. Feita aquela pessoa que se esconde embaixo da cama quando tem algum problema do lado de fora para ver se os problemas somem. Pois é. E o problema não vai sumir, né? O avestruz que coloca a cabeça no buraco não funciona. Você tem que enfrentar a situação, tá? E o que nos ensina a psicologia positiva, o que nos ensina a inteligência emocional, é que nós precisamos construir um diálogo interno de honestidade com a gente mesmo, sabe? Para a partir desse diálogo interno evoluir para um diálogo com quem a gente se relaciona de maneira honesta. É lógico que todo mundo não faz tudo certo. É lógico também que você também não faz tudo certo. Por isso há que haver compreensão, tolerância, diálogo franco, aberto, sincero, amistoso,
Comunicação não violenta, como eu mostrei para você aqui, para que a gente assim consiga acessar a via do entendimento. Só se entende assim um ao outro. Essa é boa comunicação. E como funciona isso, professor? Como é que vai funcionar? Vai funcionar justamente assim, do jeito que eu falei. Tem que ter essas virtudes. Você vai ter que fazer concessões. Então a barganha posicional ela não vai poder existir. Você vai querer ser entendido ao invés de querer estar certo. Porque não existem certezas, até porque a sua posição de certeza hoje em dia ela pode ser colocada em xeque no momento seguinte. É somente a história passar, mudar as perspectivas, as circunstâncias, e a sua posição, que antes era certa, agora não é mais tão certa assim. Então, para que brigar por conta disso? Não é verdade? Faz sentido? Pois é. E o dedo julgador, ele tem uma coisa que eu digo assim aos que me conhecem, o dedo do julgador, ele é logo desmentido. Por quê? Pela mão. Porque a mão, quando ela faz assim, aponta para o culpado, tem 3 apontando para o real culpado. Todo julgamento começa errado a partir da premissa do julgador. Porque o julgador, ele nunca conhece todos os elementos, ele presume que conhece. E a partir da presunção de conhecimento do julgador, ele se posiciona. Sacou? Então não tem que ter essa dificuldade toda para a gente agir. Para a gente ser humilde, para a gente poder escutar o outro, ser receptivo à verdade do outro. E a verdade do outro não é mais verdade do que a verdade da gente. São verdades de perspectivas diferentes, de pontos de vista diferentes. Na hora que você entende isso, você para de brigar com o mundo. Você para de brigar com todo mundo. Você começa a escutar e tentar aprender qual é o tipo de visão que aquela pessoa tem para você tentar ver se consegue ter aquele mesmo tipo de visão. Muda teu ponto de vista olhando para o mesmo lugar. Você vai ver que vai perceber coisas diferentes. Funciona assim também no diálogo. Funciona assim na vida. Nem sempre a perspectiva de estar certo é a melhor. Muitas vezes a perspectiva de se ter paz, de pacificar, é sim a via mais nobre. Pacificar conflitos, né? Pacificar a questão de debates irracionais, que não tem argumentos, são baseados em fatos. Você debater ideias com fundamentos é uma coisa mais consistente, mas você ficar debatendo fatos que são irrelevantes. Lembre do que ensina Bauman para a gente sobre a superfície, sobre o amor líquido, sobre a sociedade líquida. Para que você vai ficar discutindo sobre o que está na superfície, quando o que é relevante está na profundidade, está lá nas profundezas? E para dar esse mergulho, você tem que dar esse mergulho em silêncio. Tem que ouvir, tem que perceber e tentar entender a verdade do outro. Só assim você cresce como pessoa, só assim você consegue chegar a uma via de entendimento mais ampla. Por isso meu conselho a você hoje, e que eu dou também aos meus mentorandos, é que diante de julgamentos, procure entender as perspectivas de quem está julgando. Mas acima de tudo, tenha certeza que quem está julgando a partir de uma premissa limitada, que nunca é totalmente certa e totalmente errada, é apenas limitada. E em outras circunstâncias, sobre outros fatores, essas premissas podem influenciar um posicionamento diferente da mesma pessoa. Entende por que é tão irracional você sair julgando todo mundo e ser juiz e julgador da vida? Não. Tem que compreender a vida, respeitar a diferença, respeitar os momentos e as circunstâncias das pessoas.
Porque só assim você chega a uma vida de entendimento que vai enobrecer a vida, tornar a vida mais leve, mais significante de ser vivida. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do Momento Proteus de hoje. E não me julguem. Se você não gostou, deixa aqui teu comentário, diz que não gostou. Mas se você gostou, dá um joinha aí pra mim, por favor. Ajuda a gente a crescer o canal. Compartilha isso com teus amigos, com teus familiares. E lembro sempre, né? Aqui em algum lugar dessa tela, porque o YouTube fica mudando de lugar, o layout. Tem lá os 3 pontinhos, clica lá e aperta nas notificações para você receber sempre a notificação dos nossos materiais quando a gente publicar. Tá bom? Um forte abraço para você, fica com Deus, que Ele abençoe o teu projeto, excelente domingo em família, com os amigos, e eu vejo você domingo que vem, no próximo Momento Proteus. Tchau, tchau.